queridos alunos, tudo bem com vocês? Estou de volta para a nossa aula 6. Na aula de hoje falaremos um pouco mais sobre situações problemas que envolvam adição e subtrações de números naturais. Vamos lá? Adição e subtração, né? A adição e subtração, ela está presente no nosso dia a dia. Muitas vezes não percebemos, mas ela está lá. Vou falar um pouquinho onde vocês possam, eu sei que vocês usam diariamente. Então, a matemática, ela está presente no nosso cotidiano, como eu falei lá desde a primeira aula, né? E hoje vejamos onde está a adição e subtração. Observe, quando você vai comprar um picolé, né? Precisa contar o dinheiro para não dar a mais nem a menos, né? Então, você tem que contar, né? Fazendo ali juntar, né? A ideia de juntar, você está fazendo uma adição, né? Quando for pagar algo, da mesma forma que você precisa contar o seu dinheirinho, você precisa saber, né? Quando você vai receber um troco, você vai ter que saber fazer a subtração, né? Para ver se está certo, né? Eu tinha R$10, paguei R$3, por exemplo, quanto sobrou, né? Então, estou fazendo aí uma subtração. Ela está presente praticamente todos os dias, né, das nossas vidas. Nessas situações, você usa bastante adição e subtração. São várias atividades diárias que nós usamos a adição e subtração. Mas como saber se a situação, o problema é adição e subtração, né? A primeira coisa que tem que fazer, uma leitura, né? Leitura e interpretar. Interpretar o que vem pedindo ali, né? A adição, ela tem a ideia de quê, né? De adicionar, de juntar quantidade, de agrupar, né? Mais, né? Uma quantidade a outra, você está juntando uma quantidade a outra, está usando a operação de adição, que vocês usam o termo mais, né? Subtração, né? Como eu falei lá anteriormente na aula 4, na aula 5. Qual é a ideia da subtração, né? Subtrair, tirar uma quantidade da outra, diminuir, perder, né? Vocês usam muito menos, né? A palavra menos também tá certa, né? Tinha uma quantidade, tirou outra, quanto ficou, né? Então, estou usando a operação de subtração, né? Que é a mesma coisa que o menos. Mas como identificar, né? Temos que prestar bastante atenção em algumas palavrinhas mágicas, né? Que vem lá na subtração. Sei que vocês na sala de aula perguntavam muito, tia, é de mais ou é de menos, né? Então, para entender se é de mais ou se é de menos, né, tem que fazer uma leitura e analisar aquelas palavrinhas mágicas, né, que vem lá, talvez mais na pergunta, né? Qual o total, né? Qual o valor de uma coisa com a outra, né? Então, o valor total de uma coisa, na subtração, quanto sobrará, né? Qual é a diferença, quanto falta. Então, temos que prestar atenção na pergunta. Nas situações problema, vem uma situação, depois vem um questionamento no final. Observe, a questão letra A. Recebi de salário R$2.450, também vendo bijuteria, faturando R$568. Quanto recebi no total, né? Então, juntar, a ideia de juntar, né? Total. Então, se é o total, eu tenho que juntar o salário com o valor que vendeu em bijuteria para saber o total. Quando eu quero saber o total, essa continha é de adição ou de subtração, né? É de mais ou de menos, como vocês perguntam na sala, né? Então, se eu quero saber o total, eu vou fazer uma adição, né? Tenho tal valor, vou juntar com outra quantidade e vou ficar com quanto, né? Então, a ideia é de juntar uma quantidade a outra para saber o total, nós estamos falando de adição. O outro exemplo na letra B. Recebi de salário R$2.450, gastei, né? Então, gastei R$568 comprando bijuteria. Quantos de dinheiro sobrará? Se eu tinha uma quantidade e gastei, se eu gastei, eu retirei, né? Então, se eu gastei, eu retirei.
Então, eu quero saber quanto sobrará. Quando eu quero saber quanto sobrará, eu vou usar a operação subtração, né? Retirar um valor do outro, eu estou fazendo uma subtração. Que é a mesma coisa que vocês usam em sala de aula. De menos, né? Vamos fazer a subtração de números naturais, né? Agora vamos ver aqui no quadro como identificar nas situações de problema adição e subtração, né? Então, vou ler aqui. Pedro tinha 46 bolinhas de gude e ganhou 63. Então, Pedro tinha, vamos destacar alguns dados, né? Pedro tinha 46 bolinhas de gude e ganhou 65. Quais informações mais importantes? Tinha 46, ganhou 65. Quantas bolinhas de gude Pedro tem agora? Quantas tem agora, né? Então, ele tinha 46, ganhou 65. Quanto tinha agora, né? Se eu quero saber quanto ele tem agora, eu vou fazer o quê? Adição ou subtração? Imagine, tenho 46, ganhou 63. Essa operação é adição ou subtração? Se eu quero saber quanto tem agora, eu vou somar, né? Então, vou usar a operação adição. 6 mais 3, 9. 4 mais 6 igual a 10. É uma subtração simples. 3 mais 6, 9. 4 mais 6, 10. Agora, a segunda situação. Um galão de água já tem 125 litros. Ainda faltam 75 litros para terminar de encher. Então, vamos ler de novo. Quando tem dificuldade de identificar logo na primeira leitura, pode ler 1, 2, 3, várias vezes. Então, um galão de água já tem 125 litros. Ainda faltam 75 litros para terminar de encher. Eu quero saber quantos litros cabem no galão. Então, qual é a informação aqui? Tenho 125, faltam 75. Tenho 125 e faltam 75. Lembrando, unidade, dezena, centena. Eu vou colocar o número 75. Como é que eu vou colocar o número 75? Eu posso começar das centenas? Não. Eu tenho só unidade e dezena. Então, 5 unidades e 7 dezenas. Não tem o número que representa a centena, então eu deixo essa parte sem número. 125 menos 75. Unidade, dezena e centena. Quando um número tem 3 algarismos e o outro tem 2, eu vou seguir essa ordem, certo? Então, temos aqui. Como é que eu vou saber qual é a operação? É mais ou é menos, né? É adição ou é subtração? Quantos litros cabem no galão? Se eu tenho 125, faltam 75, para saber quantos cabe, eu vou também fazer uma operação de adição. Eu vou juntar a quantidade que já tem com a quantidade que ainda falta para saber quantos cabem, né? Quantos cabem. Eu quero saber quantos litros cabem no galão. Eu vou ter que juntar as duas quantidades. Vamos lá? 5 com mais 5 igual a 10. Lembrando, adição com agrupamento. 5 mais 5, 10. 10 são 2 algarismos. Qual número eu coloco aqui embaixo? O 10? Não, né? Então, eu não posso colocar o número 10 aqui. O 10 são 2 algarismos. Eu coloco aqui o número que representa a unidade, que é o 0, e vou uma dezena para cá. Agora, eu somo 7 com mais 2, né? Tenho 7 mais 2, 9. Com mais 1,
dá 10 de novo, né? Deu 10. 10, 2 algarismos, eu coloco o último número aqui embaixo, que é o 0, e vou 1. Porque eu estou somando aqui dezena, eu tinha 1 mais 2, 3, mais 7, 10 dezenas. Aí, nesse caso, né, deu 10 dezenas. Eu coloco o 0 e vai 1, né? 1 mais 1, 2. Certo? Então, 125 mais 75, deu quanto? 200, né? Então, quantos litros cabem no galão? Cabem 200 litros, certo? Aí, quando for fazer as atividades lá que é para passar, lembre que tem que colocar também as respostas, né? Quantos litros cabem no galão? Você vai colocar, cabem. Você pode iniciar assim, no galão cabem 200 litros. Vamos colocar a resposta aqui no número 1 também, que acabou de esquecer de fazer com vocês. Quantas bolinhas de gude Pedro tem agora, né? Então, você juntou as quantidades, você vai colocar Pedro tem agora 109 bolinhas. Bolinhas de gude, né? De gude. Então, nós respondemos aqui o número 1 e o número 2. Fez a continha, coloque a resposta, né? É uma pergunta, então tem que colocar a resposta. Fazer a continha e colocar. Vamos para a questão de número 3. A caixa de Ricardo há lugar para 95 figurinhas. Ele já colocou 75 figurinhas. Quantas figurinhas Ricardo ainda pode colocar na caixa? Então, há lugar para 96. Ele já colocou 75. Então, sempre destaca as informações quando se refere à quantidade. Então, há lugar para 96 figurinhas e ele já colocou 75. Quantas figurinhas Ricardo ainda pode colocar na caixa? Quantas ainda pode colocar? Se ele o espaço é 96 e já colocou 75, quanto falta para colocar, né? Nesse caso, né, ainda pode colocar, ainda faltam, né? Se eu estou falando quantos faltam, quando ainda pode colocar, eu vou fazer uma subtração. Eu tenho 96 e vou retirar a quantidade que ele já colocou para me saber quantos faltam. Então, tenho 96 e vou retirar 75, né? Eu posso retirar 5 de 6? Sim, né? Tenho 6 e posso retirar 5. Então, 6 tira 5, sobram 1. Eu tenho 9 e vou retirar 7, vai sobrar quanto? 2. Então, 96 menos 75 é igual a 25. Mais uma vez, né? Prestar atenção nas palavras-chave para poder vocês identificar se é adição ou subtração, né? Quanto falta, né? Qual é a diferença, quanto sobrará, eu estou falando de subtração, certo? Então, a resposta, quantas figurinhas Ricardo ainda pode colocar na caixa, né? Então, Ricardo pode colocar quantas figurinhas? Ricardo ainda pode, né? Vamos formular essa resposta certinho. Ainda pode colocar 21 figurinhas, né? Que é as que está faltando para completar as 96. Então, aqui, Ricardo ainda pode colocar
21 figurinhas, né? Você pode colocar a expressão na caixa também. Vou colocar aqui embaixo, que tá bem apertadinho. Dúvida vai aparecer, né? Porque cada situação, problema é diferente. Mas o importante é vocês saberem ler e identificar, né? Qual é a operação? Prestar atenção, né? Nas palavrinhas que eu falei para vocês anteriormente, para poder identificar se é adição ou subtração, certo? Bons estudos e até a próxima aula.